É clickbait, só que segura aí, que eu vou contar uma história para você que você não vai acreditar. Eu nunca fui petista, nunca votei no PT, mas eu já sim fiz uma contribuição oficial para um candidato a deputado estadual do PT. E eu vou contar para você como foi que aconteceu isso. Eu moro numa casa que fica dentro do, seria o primeiro condomínio fechado da cidade de São Paulo. Em 1950, o Matarazzo, ele loteou o que seria a chácara dele. E já na escritura está tudo documentado, fica numa região fechada, você tem que pagar pela portaria, para manutenção dos portões fechados na portaria. Então o que aconteceu? Eu comprei essa casa já com toda a documentação, tudo certo. Passou algum tempo e quem é de São Paulo vai se lembrar. Tinha um promotor de justiça, assim com um viés bem PSTU, que ele queria abrir todos os condomínios da cidade de São Paulo e todas as ruas fechadas da cidade de São Paulo. E o que aconteceu é que como essa casa onde eu moro fica no primeiro condomínio fechado, na primeira rua fechada de fato, e a situação era muito robusta, ele começou a querer usar o nosso caso como exemplo. Várias vezes ele começou a entrar na justiça para abrir, acabar com os portões, até que um momento eu marcamos uma reunião e fomos conversar com ele, né? Pô, o que está acontecendo? E ele explicou. Está passando um ônibus escolar, olha que maravilha. Mostra aí, mostra o ônibus ali, ó. Dá uma mostrada aí, ó. E aí, como é que foi? Eu cheguei, marcamos uma reunião, ele insiste, esse promotor insiste. Não estou entendendo, por que isso? Fomos conversar com ele e ele explicou, junto com outros vizinhos, né? A situação de vocês é tão robusta, tão sólida, mas tão sólida, que se eu abrir o condomínio de vocês, eu abro todos em São Paulo. Meu objetivo é abrir o de Alphaville, para a gente fazer uma justiça social, você sentir também a insegurança que o pobre sente na periferia. Em vez de tentar resolver o problema de insegurança e criminalidade na periferia, ele queria levar o problema para todo mundo. É uma conversa de maluco. Aí o que aconteceu? Eu ainda perguntei, mas tem criança, tem velho, tem um monte de gente. Ele tirou um sarro, bateu assim e falou, muda a lei. Aí eu pensei e falei, até que a ideia não é ruim. Muda a lei, olha só, ele mexendo com a vida de um monte, dezenas de milhares de pessoas seriam afetadas por essa decisão dele. Esse era o objetivo, uma pessoa 100% ideológica. Aí eu parei, pensei e falei assim, boa ideia, vou tentar mudar a lei. E comecei a mobilizar as pessoas para passar uma lei que permitisse a gente manter as ruas fechadas, os condomínios fechados. Quem mora em uma casa ou num condomínio fechado vai lembrar disso, desse período que foi muito difícil. Evidentemente, uma casa numa situação dessas, ela nunca foi assaltada, uma casa virgem, é um mega objetivo para criminoso, entrar numa casa que nunca foi assaltada. Conseguimos, através de advogados, montar um desenho que fosse bem robusto, e aí eu fui conversar com vários parlamentares de todos os partidos. Eu queria que a lei passasse. E o prefeito era o Haddad, além de tudo. E um parlamentar que foi muito correto no comportamento, 100% bacana e ajudou muito, foi o Paulo Fiorilo, que é do PT. Mas você é inimigo do PT? Eu sou inimigo do PT, sim. Mas mesmo entre inimigos, você tem pessoas que você às vezes respeita. Eu podia ser um cruzado, um templário, lutando numa cruzada. Mas a gente ia olhar para o Saladino e falar, não, esse cara daqui, o Saladino é um cara correto, é um cara decente, é um cara que a gente respeita no processo do embate. E o Paulo Fiorilo percebeu o drama, viu que o pleito era totalmente legítimo, e ele ajudou muito a gente nesse processo todo, e a lei acabou sendo aprovada
Sim, porque houve a costura também com o PT, sem o PT não teria passado. E, na época, o prefeito era o Haddad, o Haddad não vetou. O Haddad é um cara mais, assim, ideológico, ligado a uma vertente escola de Frankfurt, né? Uma coisa mais intelectualizada. O Haddad não vetou, aprovou a lei, sancionou, né? E a situação se regularizou. É por isso que hoje acabou aquela loucura de abrir as ruas e causar todo aquele desespero que dezenas de milhares de pessoas estavam passando. E, inclusive, uma das minhas ideias é permitir que mais ruas e mais bairros e cidades possam fechar e poder controlar quem entra e quem sai, principalmente fora do horário comercial. O Ibirapuera é todo gradeado, cercado, e você não entra no Ibirapuera à noite. Você fica no horário comercial que você entra. À noite está fechado. Por que a tua rua, 100% residencial, também à noite não pode ser fechada? Ou sábado e domingo ter algum controle para os seus filhos poderem andar de bicicleta na rua e você sentar na calçada? Pois é, o cara que mora em Alphaville pode fazer isso. O cara num condomínio fechado pode. Algumas pessoas em ruas fechadas têm esse privilégio. Tem que levar essa ideia para mais pessoas. E, além disso, tem que pensar que bairros, cidades ou condomínios fechados diminuem a necessidade da polícia estar lá protegendo. Então sobra mais polícia para áreas onde são mais vulneráveis, onde você não tem esse controle dos vizinhos. Voltando, essa lei passou, esse promotor, acho, tomara, desejo que ele tenha já se aposentado, que ele tenha a recompensa em algum momento da vida dele pelo todo o mal que ele tentou causar para as nossas famílias. Passado 1 ano e meio, na época eu agradeci o Paulo Fiorilo, e passado 1 ano e meio, ele nunca me pediu nada, nunca, zero, falou nada, mas eu achei que ele tinha tido um comportamento muito correto. Eu não ia votar nele, mas eu falei, olha, eu vou fazer uma contribuição para a sua campanha, uma contribuição oficial, legal, tudo certinho, porque você foi um cara muito legal com a gente. Eu gostei do seu comportamento. Ele até falou, olha, estou surpreso com isso, não podia imaginar, e eu fiz a doação e é isso. Mas por que você tem esse comportamento? Foi o que eu aprendi principalmente com o meu avô, o José Weintraub. Ele nasceu no norte da Europa, era judeu, e ele passou a Segunda Guerra lá. A família dele foi toda dizimada, pais, tios, sobrinhos pequenos, crianças, todo mundo morreu, sobrou ele e 2 irmãs, e um irmão também. Eram 14, só ele tinha mais 13 irmãos, sobraram 4. E aí o que acontece? Ele era uma pessoa muito generosa, assim, chamava a atenção de quão generoso ele era. Pessoas que ele mal conhecia pediam dinheiro, pediam alguma coisa, ele dava. Eu falava, vô, mas por que você está fazendo isso tanto assim? Ele dizia que era a forma dele agradecer as pessoas que salvaram a vida dele durante a guerra. Durante a Segunda Guerra, em momentos críticos, uma pessoa abriu uma porta, ele escapou por uma porta, ou em um momento crítico, uma pessoa falou, sobe nesse caminhão e foge, vai por aqui. E ele, muitas vezes, não conseguiu nem dizer obrigado, não deu tempo de falar obrigado. E ele via nesse gesto, nessa abordagem de vida, a forma de agradecer. Isso me marcou muito, porque você escuta, às vezes, idiota falando, ele é assim porque ele sofreu, porque ele passou um perrengue na vida, ficou amargo. Ninguém pode ter passado mais perrengue do que o meu avô José. Ele viu o sobrinho pequeno dele ser assassinado, viu irmãos, pais, tudo que você possa imaginar de ruim e de mal. E a experiência que ele tirou disso foi devolver. Então, sabe o garçom que você passa num lugar e te atende num restaurante na beira da estrada que você nunca mais vai ver, você tem obrigação
de pagar os 10% e deixar uma gorjeta. Era essa a cabeça dele. Essas pessoas precisam, vivem disso, é o trabalho deles e você tem que devolver o bem que você recebe. Isso me marcou muito. Eu não sou tão generoso quanto ele, não sou. Eu acho que ele chegava a um ponto que já passava do ideal. Mas isso me marcou muito. Então toda vez que eu posso, eu retribuo a bondade e a generosidade com bondade e generosidade. Quem me conhece, quem trabalhou comigo, quem vive comigo, quem é vizinho meu, qualquer experiência, qualquer contato, você vai ver. Um vizinho, quando eu me mudo, eu levo um bolo, levo uma bebida, agradeço. As pessoas que trabalham comigo, todo mundo que está próximo e que me ajuda, sempre recebe alguma coisa em troca. Até agora, acabei de dar uma botina aí com meia. O cara veio sem sapato, aí veio aqui me ajudar sem sapato, sem meia. Foi ou não foi? Foi. Até por acaso eu estou lembrando disso. Então, ao longo da minha vida, essa é uma abordagem, eu acho que isso eu levo do meu avô José. Marcou muito. Meu avô Orlando também me marcou muito. Meus avós me marcaram, minha avó Frida, minha avó Jucila. Eu tinha uma avó postiça que era a tia Bela, mas enfim. Muitas pessoas dizem que eu sou folclórico demais e eu nunca conseguiria negociar com o legislativo, passar coisas numa assembleia, num congresso. A maior prova que eu tenho essa capacidade é que eu participei sim ativamente, fui o principal formulador de uma lei que acabou beneficiando dezenas de milhares de pessoas na cidade de São Paulo quando não tinha nada a ver com a política. Então a minha capacidade de negociar, de passar, de conversar, de convencer é tão boa ou maior do que a minha capacidade do conflito e do confronto. Basta dizer que eu fui executivo de grandes projetos, que tocava times, e como executivo você tem que conversar com os acionistas, com os funcionários, com o cliente, com o fornecedor e chegar num entendimento. Essa abordagem de negociação, saber o que você precisa fazer, eu levei para essa experiência que eu te contei aqui, de passar uma lei que era bem complicada. Assim como a gente atuou diretamente, mas tinha o Onyx Lorenzoni fazendo o trabalho principal, mas a gente atuou diretamente na aprovação da reforma da Previdência. Então eu diria que esses críticos não me conhecem. Se você quiser saber quem é o Abraão, pergunta até para os meus inimigos e eles vão dizer quem é. Não encontraram alguém para falar mal de mim. Então a história é essa, não sou petista, nunca fui petista, eu nunca votei no PT. Mas eu já retribuí a generosidade, eu já retribuí a postura a um petista, Paulo Fiorillo. Eu diria que ele foi o bom samaritano. Paulo, obrigado de novo, abraço, fica com Deus, cara.